Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Uma segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Estamos ao vivo aqui pela TV Pantanal. É uma satisfação muito grande reencontrar você. Ainda mais depois de um fim de semana cabuloso, tenso, por conta dessa pandemia que está cada dia mais nos deixando assustados, está assolando o mundo inteiro. A gente vai falar sobre isso, inclusive, hoje, ou as consequências dela, não é? Na nossa sociedade, na nossa vida, no nosso cotidiano, na cultura, no esporte, no lazer, por exemplo. Até porque está a postos conosco aqui, Alberto Machado, por esse nome talvez você não conheça, mas vai aparecer na sua tela aí a imagem do rapaz que é o Beto 2A1. Estou esperando o nosso auditor. Aí, apareceu. Eu tô de máscara. Está de máscara. Se ele quiser tirar, eu recomendo que tire. É, porque aqui a gente faz sem máscara. Aí, viu? Conheceu agora? Ele mesmo. Você conhece o Beto 2A1 de muitos carnavais, aí, inclusive cantando, só que ele não vai cantar. Hoje ele vai aqui responder sobre as políticas do estado de Mato Grosso para essas áreas que eu citei aqui. Cultura, esporte e lazer. Não necessariamente nessa ordem. Comigo aqui sempre, Lorenberg Alves. Tá com coffee, mas esse coffee seu não é preocupante não, né, Lorenberg? Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo, de jeito nenhum. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores e muito obrigado por estar conosco por mais essa semana. Olha, você que se liga aqui na TV Pantanal, você pode interagir com a gente. Aliás, o programa chama-se Opinião e é a sua opinião que vale, não é? Você tem alguma dúvida aí nessas áreas que eu te falei? O Beto está aqui representando o governo do estado nesses setores que eu acabei de mencionar aqui. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? 99932-2529, interaja conosco. É uma satisfação muito grande ter você com a gente sempre. Beto, vou chamar de Beto, que o nome é Alberto, mas a gente conhece como Beto. Beto, a pandemia, você esteve aqui não faz muito tempo, já era tempo de pandemia. O que o governo tem de novidade? Eu vou começar pela cultura, não é? Para dar uma sacudida aí, porque tem um decreto que, infelizmente, ele limita, né, todos os segmentos, inclusive o cultural. Principalmente. O que nós temos de novidade aí? Que notícias boas você pode, ou esperança para quem vive da cultura aqui no estado? Boa noite. Bom, boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. É um prazer estar aqui falando com vocês novamente. Pessoal de casa, obrigado aí, estão sempre ligados aí no programa, eu sempre que posso também assisto, um prazer estar aqui. E você falou notícias boas em épocas difíceis, né? A gente já falou isso anteriormente, mas é sempre importante a gente frisar quão impactada a cultura e o esporte são com quanto são atingidos e impactados esses dois segmentos com a pandemia. Eles necessariamente, vocacionalmente, precisam do público, da interação, e cada vez mais impedidos, há muito tempo parados, e agora com essa nova onda que assola o Brasil, o estado do Mato Grosso, alguns segmentos bem específicos impedidos na sua totalidade de trabalhar, né? Então a gente fica magoado, triste, tentando buscar alternativas, e a gente vem fazendo isso. Nós aqui do governo do estado, a CECEL, o governador Mauro Mendes determinou que a gente corresse atrás de buscar algumas soluções para minimizar isso. No fim do ano nós tivemos aí a Aldir Blanc, que foi maravilhosamente bem executada. Vai aqui meu agradecimento novamente a todos os servidores da CECEL pelo empenho. É uma verba do governo federal, esse voucher do Aldir Blanc. Exatamente. Poucos estados do Brasil, se não me engano, 5 estados no Brasil conseguiram fazer uso 100% desse recurso. E o governo do estado do Mato Grosso foi um deles. Nós estamos vivendo um momento onde esses projetos estão ocorrendo, então nós temos aí o estado do Mato Grosso inteiro com muitas produções acontecendo nas mais diversas áreas, e agora com esse agravamento da pandemia em todo o Brasil, e aqui no Mato Grosso não é diferente, algumas restrições limitando muito, às vezes até a execução de projetos contemplados como esse. Por isso nós tivemos aí uma prorrogação do prazo de execução e de prestação de contas da Lei Aldir Blanc. E agora, em parceria com a Assembleia Legislativa, nós estaremos lançando um edital que se chama Movimentar. Um edital voltado para a cultura e para o esporte. São R$ 2 milhões,
1 milhão para a cultura, 1 milhão para o esporte, diretamente para aquelas pessoas que tiveram seu trabalho, seu fazer esportivo e cultural impedidos. 2 milhões? 2 milhões. Esse Quem recurso já participou do governo do Estado? 1 milhão da Assembleia e 1 milhão do governo do Estado. Quem já participou da Lei Aldir Blanc, quem já foi contemplado pela Aldir Blanc, não pode participar. Quem já é contemplado do Bolsa Atleta, o Projeto Olympus, também não pode participar, porque o nosso objetivo é aquele trabalhador da cultura e do esporte que estão sem saída, que estão sem poder exercer seu trabalho, sem recurso algum, para que a gente possa minimizar um pouco dessa pandemia. Não é cumulativo, então? Não, para que ele consiga botar comida na mesa. Se tudo correr bem essa semana ainda, esse edital vai estar publicado para que o pessoal possa fazer o acesso. Com isso a gente vai estar, através de lives, é um processo digital para que as pessoas façam suas apresentações, tanto culturais, quanto as aulas, quanto os treinamentos esportivos online. A gente vai disponibilizar para a população e remunerar minimamente cada um desses artistas, esportistas, árbitros, vários segmentos dentro do esporte e da cultura que estão impedidos de trabalhar. Lorenberg Alves. Secretário, antes de mais nada, a nossa alegria. Prazer e honra de tê-lo mais uma vez aqui. É sempre bom. Sempre meu. Nosso programa ganha, mas ganha muito com a sua presença. E o amigo telespectador, eu não tenho dúvida nenhuma, está ganhando com a sua presença aqui. Obrigado, meu amigo. Eu vou pegar a última frase da sua resposta agora há pouco, que é exatamente sobre o edital movimentar. Eu teria 3 perguntas, mas uma o amigo já respondeu. Então vou ficar apenas com 2 perguntas. A primeira delas é a seguinte: qual a importância do edital movimentar pós-lei Aldir Blanc? E a segunda questão é: os 2 milhões disponíveis são suficientes, são insuficientes ou são relativamente bons? Bom, a importância do edital movimentar, respondendo a tua primeira pergunta, após a Lei Aldir Blanc, é um edital emergencial, ele não estava nem no nosso planejamento. A ideia que eu acho que todos tínhamos é que nós tínhamos passado o pior momento e nós já estávamos preparados para, inclusive recentemente, ontem eu lancei um artigo falando dos ganhos sobre a Aldir Blanc, o que vem depois disso, e nós estávamos preparados para começar a fazer uso desses produtos, né? Muitos estados, na hora de contemplar na Aldir Blanc, de como fazer essa seleção, foi uma decisão de cada estado. Muitos estados tiveram a decisão de premiar o passado, ou seja, me conta a tua história, pelo teu legado eu vou te dar esse dinheiro. Nós fizemos ao contrário. O que você quer fazer daqui para frente, está aqui o dinheiro para você produzir. Com isso você reaquece o mercado. Um cara que vai fazer um documentário, quantos profissionais ele envolve. Então, agora a gente começaria normalmente um processo de fazer o uso desses produtos, e nós tínhamos todo um planejamento de editais nas mais variadas áreas para soltar para a nossa secretaria. O governador do estado foi muito sensível em entender a importância da cultura e do esporte como fator de transformação social, e nós há muito tempo não temos um recurso tão importante quanto nós temos aqui na cultura e no esporte para a gente desenvolver essas atividades. Mas infelizmente nós estamos aqui com essa segunda onda e nós tivemos que criar uma ação emergencial. Nós temos um grupo muito específico, aquele cantor de barzinho, aquele artista que está impossibilitado de executar seu trabalho, aquele árbitro de futebol. Nós tínhamos os jogos escolares, jogos estudantis, aquele cara que ia apitar, aquele árbitro ganhava de por handball, jogo, né? que ganhava por jogo. O que esse cara está fazendo da vida? Aquele professor de alto rendimento, professor de crianças. Então nós temos muitas atividades, tanto no esporte como na cultura, interrompidas mais uma vez. Então nós criamos esse edital com a intenção de tentar acessar aquela pessoa. A gente entende que a Aldir Blanc cumpriu uma missão e esse edital movimentar vem para tentar complementar. Eu já respondo a tua segunda pergunta. Se é muito, se é pouco. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. A Aldir Blanc, nós tivemos, o governo do estado geriu quase 30 milhões de reais, e o estado inteiro, entre os municípios e a Secretaria Estadual, nós gerimos quase 50 milhões de reais. 50 milhões de reais, para você entender a importância dessa lei, se você somar a Lei Rouanet, desde que ela foi criada até hoje, você somar tudo que veio para o Mato Grosso, não dá o valor da Aldir Blanc.
desses 50 milhões. Então ela foi realmente um divisor de águas. Só que ao mesmo tempo, se nós não tivéssemos com o trabalho, o fazer cultural interrompido, nós teríamos gerado 10 vezes mais do que esse valor entre geração de renda, de emprego, as pessoas, a economia estaria funcionando de uma forma muito maior. Então, não vai ter dinheiro que chegue para você compensar na equivalência do que aquele fazer cultural, do que aquele fazer esportivo traria. Então a gente vai tentando com sabedoria, dentro do que a gente consegue. Nós tínhamos um planejamento que a gente teve que remanejar para conseguir fazer esse edital movimentar. Tivemos aqui, eu quero aproveitar para agradecer a Assembleia Legislativa, ao deputado Max, presidente da Assembleia, que de pronto entendeu a importância, falou: Beto, eu abro mão de 1 milhão do meu orçamento aqui para a gente poder fazer, que bacana, fazer esse encontro. E eu entendo que é pouco, e a gente vai tentar fazer o máximo possível e buscar novas alternativas. E a minha função no poder público é essa, buscar soluções. E uma das soluções, na minha avaliação, e fica como sugestão e também questionamento a ti, Beto, por que não lançar mão da iniciativa privada para angariar recursos, né? Você falou da Assembleia Legislativa, que tem lá o caso da Avalone. O Avalone, inclusive, vai ser o nosso entrevistado de amanhã aqui. Ele preside o Observatório Socioeconômico da Assembleia, que faz toda uma política aí para justamente combater a pandemia em vários aspectos. Talvez, se esse assunto da parceria privada aí entrasse em pauta, não se conseguiria ir mais 2 milhões ou qualquer quantia que fosse, agregando a isso aí, abrangeria um número maior de pessoas? Sem dúvida, Paulo. Isso faz parte do nosso planejamento. Já está em fase de tramitação interna no governo uma mudança da nossa lei de incentivo à cultura, onde a gente traz esse mecenato para dentro, esse diálogo com a iniciativa privada de volta para a nossa legislação. Só que também a gente tem que entender uma situação. Eu assisti uma reportagem esses dias que falam, inclusive isso, até as doações de cestas básicas têm diminuído. Por quê? O setor privado também está impactado, ele também precisa de socorro. Eu não tenho dúvidas que nenhum dono de bar gostaria de ver garçons passando necessidade, mas infelizmente ele também é uma cadeia que vai ocorrendo. Então eu acho que a parceria com a iniciativa privada ela é fundamental. Eu quero deixar isso como um legado da minha gestão, essa mudança na lei implementada, mas entendo que o momento hoje não existe um segmento que não esteja sangrando, não existe um segmento que não esteja impactado. Então a gente tem que ter muito jeito para tentar dar mais uma apertada na iniciativa privada, que também está sofrendo. Então acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora. Tenho dialogado, estou aberto aqui já de público a qualquer parceria que a gente possa construir. E em paralelo a isso, estou trabalhando na mudança da lei. Lorenberg. Secretário, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas não saindo da sua pasta, evidentemente. A Arena Pantanal, na verdade, não foi entregue. O Estado passou a utilizá-la, ainda que inacabada. Qual é a avaliação que o senhor faz da Arena Pantanal? O que é preciso para que a construtora devolva, de fato, a Arena para o Estado? A questão jurídica, esse imbróglio jurídico que envolve a Arena Pantanal, está sendo tratado diretamente pela Procuradoria do Estado, pela Cinfra, o secretário Marcelo Padeiro, o secretário Chico Lopes estão tocando essa parte burocrática diretamente, que já estava essa condução sendo feita até antes de eu entrar na secretaria. Enquanto isso, o governador decidiu algumas decisões. Primeira coisa, vamos ativar essa arena 100%. Essa arena ficou por muito tempo mal utilizada, mal conservada, que pese o bom trabalho que o secretário, hoje deputado Allan Kardec, começou a fazer de reconstrução, tem muito a ser feito. Hoje nós temos 12 frentes de trabalho dentro da arena em funcionamento, para que a gente deixe essa arena em condições.
camarotes, vestiários, área de imprensa, estacionamento, área externa, tem fiação elevadores. Também ali que precisa ser reparado. Tem muitas situações para ocorrerem. Aquilo é um estádio gigantesco. Eu viajei para São Paulo, fui em busca de entender como funcionam os grandes estádios do Brasil. Eu fui no Allianz Parque, eu fui na Neoquímica Arena, fui tentar entender como funciona essa questão do name rights, que também pode ser uma das alternativas para a gente tirar um pouco do custo do Estado e colocar a iniciativa privada a participar desse jogo de uma forma que também ela tem um benefício. A Allianz não está de boba lá patrocinando o estádio do Palmeiras, a Neoquímica também com o estádio do Corinthians. Então, existe uma troca saudável. Então, acho que nós temos algumas etapas com relação à Arena. O imbróglio jurídico está sendo tratado diretamente pela Procuradoria. Enquanto isso, nós vamos deixar a Arena em condições de receber os grandes jogos da Série A. Que pese aqui a importância, eu não quero passar nenhuma entrevista sem valorizar o belo trabalho do Cuiabá. O Cuiabá devolveu a autoestima do futebol mato-grossense, colocou o futebol mato-grossense na elite novamente, com planejamento, com organização. Então o Estado vai fazer de tudo para fazer a parte dele, que é deixar os nossos vestiários em condições ideais para receber os clubes, a área de imprensa em condições ideais para receber a imprensa do Brasil e do mundo inteiro que acompanha a Série A, e principalmente ter uma experiência muito agradável para quando a gente voltar a ter os torcedores, tanto da Baixada Cuiabana, do estado, de fora do estado, para que a gente possa empurrar o nosso Dourado e a Arena ser uma fonte de renda importante para o Dourado conseguir a manutenção na Série A, que a gente sabe que futebol é investimento e a Arena é uma parte importante para que isso aconteça. Só para terminar o raciocínio, depois de deixar a Arena ativada, ir em busca de um name rights, eu acho que é plausível, nós temos grandes empresas, eu pensei já alguns nomes aqui para a gente começar uma construção que se relacionam com o nosso Estado, para a gente tirar o custo dessa manutenção do Estado, para que a gente possa fazer uma troca. Imagina que legal, você está jogando Flamengo e Cuiabá num grande programa de esportivo nacional e na Opinião Arena Pantanal, por você exemplo, fazendo uma divulgação. Eu acho que são possibilidades que o Brasil inteiro, o mundo inteiro usa, não tem por que Cuiabá também não usar. E a partir disso, criar uma parceria para a exploração e gestão dessa arena, que eu acho que é fundamental. A única arena da Série A que é gerida pelo Estado é a Arena Pantanal. Os outros todos são privados, têm demandas diárias que precisam de rapidez e a gente vai começar essa construção. Fica a dica aí então, hein? Logo, logo, grandes empresas, o pessoal do agronegócio aí, tem gigantes do agronegócio aí que inclusive tem sempre um pé lá no... Eles vão receber minha visita. Vão, né? Vão. Tá vendo? Viu, senhor? Aliás, eu estava conversando hoje pelo WhatsApp aqui com o Blairo Maggi, né? Sobre algumas questões aí, eu até estava dando umas pinceladas aqui, mas assim, tudo na informalidade, não vou nem falar o que ele me falou, porque foi em off. Mas fica a dica aí para o segmento aí, não só agronegócio, o pessoal que quer associar o nome a um grande projeto. Eu estou construindo uma entrega, porque isso é negócio, né? Para eles também é negócio. Então, isso aqui não é uma brincadeira. Falou, me dá 6 milhões por ano aí, que é para manutenção. Não, não é assim. É uma entrega. Eles têm negócios e para a Arena também é importante. Então, eu estou construindo uma entrega comercial nos moldes que os grandes estádios do Brasil fazem. Para isso, eu tenho que estar com a Arena ok, 100% funcionando, para eu fazer uma entrega comercial, para eles fazerem as avaliações. Olhando de fora, aparentemente, tem uma solução para isso. Ok, o Opinião vai dar um tempinho só para o primeiro break comercial. O Alberto Machado, o Beto 2-1, continua conosco, secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Aguarde só um instante, se tiver alguma pergunta aí para participar, para interagir conosco, esteja à vontade, 99932-2529. Opinião dá um tempinho e volta já já. Então, são 7h52, o Opinião está de volta ao vivo aqui, nesta noite de segunda-feira. Nosso entrevistado é o Beto 2-1, secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Antes de seguirmos com o nosso entrevistado aqui, os destaques do Gazeta Digital nesse momento, www.gazetadigital.com.br. A gente, como sempre, começa falando da pandemia. Olha aí, notícia triste, mas muito triste, porque é um número que não para de crescer. Mato Grosso tem 128 mortes em 24 horas e bate novo recorde de óbitos. Mato Grosso notificou 128 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Dados disponibilizados no painel
da Secretaria de Estado de Saúde, a SES, nesta segunda-feira, dia 5, apontam que o Estado contabiliza 8.127 óbitos pela doença. Conforme a base de dados, Mato Grosso registrou pouco mais de 2.000 novos casos pela doença em relação ao boletim diário divulgado no domingo. Com a atualização, o Estado passa a contabilizar 317.254 contágios. Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande seguem sendo as cidades mato-grossenses com o maior número de contágios pela doença. Porém, municípios como Tangará da Serra, Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde têm números altos. A ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, é de 97%, sendo que 102 pessoas aguardam na fila pela liberação de leitos de UTIs. Paralelamente, o índice de uso das enfermarias é de 58%. Você viu aí, 102 pessoas em desespero aguardando uma UTI aqui no estado de Mato Grosso. Outro destaque aqui no Gazeta Digital: a partir desta terça-feira, Várzea Grande terá vacinação diária contra a Covid em 2 locais. A Prefeitura de Várzea Grande anunciou nesta segunda-feira, dia 5, que vai vacinar todos os dias a partir desta terça, dia 6. Dados da Prefeitura apontam que 77% de primeira dose e 45% de segunda dose foram aplicadas, totalizando 26.238 doses recebidas do Ministério da Saúde. Abre aspas, estamos cumprindo a determinação do prefeito Khalil Baracate em acelerar a vacinação, mas com responsabilidade, sem prejudicar a população e tratando todas as informações com transparência, fecha aspas, disse o secretário municipal de saúde, Gonçalo Barros. Segundo a Secretaria de Comunicação de Várzea Grande, existe uma distorção nos números divulgados pelo Ministério da Saúde quanto ao total de vacinas repassadas para Várzea Grande. Gonçalo Barros frisou que esse não deve ser o único avanço que Várzea Grande está planejando executar, pois deverá, dependendo do volume de vacinas recebidas, abrir novos pontos de vacinação em toda a cidade, que é um município horizontal e de grandes distâncias entre bairros e também o centro. Está aí, portanto, www.gazetadigital.com.br. Acesse mais informações sobre Covid, economia, esporte, cultura, política, enfim, o GD está à sua disposição para muito bem lhe informar. Ô Beto, Alberto Machado, Beto 2-1 aqui conosco. Infelizmente, eu falei aqui sobre esse boletim, rapaz, de 128 mortes. E a gente teve essa notícia triste desse fim de semana, que foi o passamento do Clóvis, né, do Irigaray. Um dos grandes nomes, continuo sendo fã da arte dele, né, mas aí, essa notícia aí de que lá em Chapada dos Guimarães, no sábado, ele veio a falecer. E eu não entendi ainda a causa mortis, e gostaria de saber se você tem essa informação precisa, e também fazer um comentário aí sobre essa lacuna que deixa Clóvis Irigaray. Sem dúvida, vem sendo uma época difícil para todos, claro, mas para a cultura, vários ícones, né, vários representantes tão emblemáticos da nossa cultura estão partindo. O Clóvis pegou todo mundo de surpresa. Não é Covid, né? Não era Covid. Não foi Covid. Não foi Covid, eu não sei os detalhes disso, mas... Morreu dormindo, pela informação que a gente obteve. Mas é uma perda irreparável, um revolucionário, um cara que deixou fazer do seu próprio corpo uma expressão artística, um cara que a sua arte era única, todo mundo que bate o olho sabe que a arte é dele. Isso é a sua autenticidade, a sua percepção, o olhar que ele tinha era único.
nós não vamos nos recuperar tão cedo disso. O Mas olhar dele sobre a temática indígena era... absurdo, sem dúvida nenhuma, absurdo. Ele fazia essa leitura com muita clareza, tinha um trabalho firme, acabou de ganhar o título de mestre da cultura na Lei Aldir Blanc, que foi contemplado. Merece todas as homenagens, merece o nosso respeito. O governador fez questão de fazer uma nota, a primeira-dama, da importância desse grande artista para o nosso estado. Vai ficar seu legado, vai ficar sua história, vai ficar suas obras, para que a gente possa se lembrar do grande artista que esteve junto com a gente aqui no dia a dia. Quem sabe um museu no futuro aí, Clóvis Irigaray, hein? Fica a dica aí para os agentes de cultura, tanto aqui no âmbito de Cuiabá, do estado, Chapada dos Guimarães, onde também ele tinha morada lá, né, moradia. Tinha muitos parentes em Alto Araguaia, né? Também, né? Enfim, uma grande perda, né, Lorenberg? Você conheceu, né, a arte dele, então... Quem morou aqui e não conheceu, não morou bem, né? Não. Enfim, não pegou o que era bom, né? a nossa arte está órfã. Já perdemos a Adir Sodré. Perdemos a Dir, muita gente boa indo. Esses dois em especial não foram de Covid, mas perdemos muita gente, né? É um período difícil. Eu estava vendo você falar da notícia aqui dos dados, mais de 100 óbitos. Não tem como a gente se acostumar com isso, não tem como a gente não se chocar, não se indignar, não tentar buscar alternativas para melhorar. E quando você trabalha no poder público, eu sou secretário de Cultura, Esporte e Lazer, não tem uma ligação tão direta, né? Que pese a importância da cultura e do esporte no enfrentamento do Covid, mas não tem como se acostumar, a gente vai perdendo pessoas do nosso convívio, cada vez mais próximos. É assustador. Tem que torcer para essa vacina chegar logo a todo mundo, né? Amém. Professor. Secretário, vou sair um pouquinho fora para trazer um artigo seu publicado hoje. O legado da Lei Aldir Blanc. Que, diga-se de passagem, parabéns pelo artigo, está muito bem escrito. Obrigado. Era um artigo que era necessário e era preciso, porque, na verdade, é um balanço sobre a lei, o legado da lei, né? É um balanço geral. O artigo está muito bom, mas muito bom mesmo. Eu destaquei um trecho desse artigo, secretário, para ouvi-lo, para explorar um pouco mais o artigo. Eu destaquei um trechinho, entre aspas. No processo de escolha dos projetos, levamos em consideração qual o legado ficaria para a sociedade. Também foi pensado na democratização do acesso desses recursos. Foi a adoção de critérios de seleção que, além de levar em conta a excelência da proposta, que seus efeitos multiplicadores pudessem contribuir para equilibrar alguns problemas sociais. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntinhas muito rápidas para explorar um pouco mais esse trecho que eu destaquei. A primeira Essa é a delas, parte mais importante do trabalho. A primeira delas, secretário, o senhor fala em legado à sociedade. Quando está analisando um legado para a sociedade, ele é uma avaliação objetiva ou é subjetiva? Por que uma e não a outra? A segunda questão, democratizar o acesso. Mas eu também já ouvi, durante esse período todo, descontentamento por aquelas pessoas que não tiveram os seus projetos contemplados. Aí eu pergunto, como democratizar o acesso a esse benefício, uma vez que muitas pessoas ficaram sem esse mesmo benefício? E a terceira e última, o senhor poderia falar um pouco mais desse critério que foi adotado? Vamos lá, eu vou misturar as ordens, tá? Mas é para criar o raciocínio aqui. Como eu falei, a demanda é muito maior do que o orçamento. Que pese, eu acabei de exemplificar o tamanho da importância desse recurso, quase 30 milhões ali de editais, 29 milhões de editais, é um valor absurdo e histórico. E ao mesmo tempo, um pingo na chapa. Nós tivemos quase 2.000 projetos, 1.900 e poucos projetos, para apenas 570 selecionados. Ou seja, o dinheiro não dá para todo mundo. É óbvio que muitos não serão contemplados. Isso nos devasta, porque a gente sabe a necessidade que cada um está vivendo. Mas nós criamos critérios. Foi um edital quase injusto,
olha só, acho que se não me engano, salvo engano, só 5 estados no Brasil conseguiram fazer uso 100% desse recurso. Por quê? O tempo, ele era, quando foi disponibilizado o recurso para os estados, o tempo para a execução era muito curto. Nós tínhamos que pagar todos até o último dia útil de dezembro. Então, nós corremos contra o tempo, a Secretaria fez um trabalho absurdo, não foi uma, não foi duas, não foi 3, não foi 10, foram muito mais vezes onde os servidores da Secretaria viraram madrugadas avaliando os processos, tentando levar em conta todos esses ingredientes. Então, a gente sabe que muita gente boa ficou de fora, muito proponente importante com a sua clareza, com o seu fazer cultural valiosíssimo, mas infelizmente não dava para todos o dinheiro. Nós criamos critérios onde a gente tentava ampliar, democratizar esse acesso, como para segmentos, para proponentes que historicamente não são contemplados. As mulheres ficam de fora de editais. Cidades com menos de 40 mil habitantes sempre ficavam de fora. Nós criamos critérios, uma nota social, onde pessoas que são de determinados segmentos, que sempre ficavam à margem do dinheiro público para a cultura, tivessem uma chance de participar de uma forma mais efetiva. É óbvio, é nítido que cada edital você vai aprendendo, né? No Movimentar a gente já vai pegar coisas que funcionaram muito bem nesse e coisas que não funcionaram, vamos adaptar e vamos estar sempre evoluindo. Mas eu acho que a intenção da gente atingir grupos que não tinham acesso, cidades que não tinham acesso, o interior do estado teve acesso, 60% desse recurso foi para o interior do estado, 40% para os municípios do Vale do Rio Cuiabá, e foi levado em conta tudo isso. Participação, quantos integrantes, se a tua proposta só você estava construindo, era uma pontuação, se a proposta dele tinha mais de 5, 6, 10, era uma outra pontuação, porque qual é o objetivo desse recurso? É que mais pessoas tenham acesso, que o fazer cultural seja reaquecido, que a chama do fazer cultural seja acendida com essa fagulha. Então nós tínhamos que pluralizar isso, fazer com que isso chegasse ao máximo de cobertura dentro do estado, a maior quantidade possível de pessoas, e tanto pessoas atingidas quanto pessoas participando. É óbvio que uma obra, um livro, ele vai ter um impacto muito menor de público do que uma live, vamos dizer assim, que você não consegue nem dimensionar ali quantos vão ser atingidos, mas a importância daquele segmento foi respeitado. Então nós criamos homenagens históricas no Mestres da Cultura, foi um edital montado para isso. Pegar um exemplo onde você pega um mestre, você homenageia ele, você remunera ele por aquilo, você tem que construir duas entregas contando a obra daquele mestre em duas mídias diferentes, seja um documentário, um livro, uma exposição fotográfica. Então, olha, um contemplado de um edital como ele participa. O Conexão Cultura Jovem, onde a gente coloca aí os participantes da periferia vivendo e construindo junto esses mini labs, esses laboratórios de comunicação, de cultura espalhados pelo estado. Fizemos o edital de mostras e festivais para contemplar festivais novos, incentivar os novos festivais e contemplar os festivais que já existem há muito tempo. Tivemos o Festival de Cinema do Luiz Borges, histórico, se não me engano, 28º, 26ª edição contemplada, o Festrilha, um dos maiores festivais nossos de quadrilha. Então, a gente foi conseguindo chegar cada vez mais longe. Criamos o MT Criativo, né, de economia criativa, aonde o nome se autoexplica para que a gente incentive novas atividades, e o MT Nascentes. O MT Nascentes é onde a gente colocou o grosso, a grande maioria dos editais estão lá, onde quase todos os segmentos estavam contemplados, literatura audiovisual, música, dança, literatura, tudo ali dentro, distinto, departamentado, para que a gente conseguisse, com aquele recurso, atingir o máximo possível de acordo com a demanda. Então, assim, não é uma função fácil, nunca você vai ter um edital onde sobre recurso, entendeu? Mas a gente tentou fazer da forma mais, as regras mais claras possíveis. É muito importante que a gente fale, foram feitas, nós estávamos em época de pandemia, muitas lives
explicando a participação, ensinando a pessoa a participar, como ela se inscrever, como essa nota social funciona, para que a gente capacitasse cada vez mais. E nesse momento, que já foram pagos todos os projetos no final do ano, nós temos uma equipe fazendo um acompanhamento dos projetos e auxiliando na prestação de contas. Então é importante, quando fazer uso daquele recurso, é fazer a prestação de contas. É um dinheiro público, ele precisa ser bem aplicado. Coisa. Eu preciso, antes de ir para o intervalo comercial, que já está, eu tenho que chamar o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, o conselho, porque assim, são centenas que tiveram a porta batida na cara, ou seja, seu projeto não passou. Que critérios são usados aí? Qual que é a política propriamente Vamos lá. ali? O edital vindo do Ministério, ele nos indicava que a gente criasse uma comissão de mais de 10 pessoas, no mínimo 10, para que criasse um conjunto maior. Nós criamos mais de 20 pessoas. Trouxemos conselheiros do Conselho Estadual de Cultura, servidores da Secretaria Estadual de Cultura para fazer essa construção. Nós tínhamos critérios claros e avaliados dentro do edital. Você sabia lá, se eu moro em cidade com menos de 40 mil habitantes, você tinha 5 pontos a mais. Se eu tenho portador de necessidade especial participando desse projeto, tantos pontos a mais. A clareza do objetivo, tantos a mais. A abrangência desse público, tantos pontos. Cada edital, de acordo com a sua vocação, tinha uma forma de avaliação clara, especificada e entregue a hora que você monta o edital. Todo mundo teve acesso ao edital para entregar a sua proposta. É óbvio que alguns vão ser melhores, outros vão ser maiores. Tivemos inúmeros casos de pessoas que ficaram fora na hora da prestação de conta, na hora da entrega de documentos, muita gente com documento equivocado. É normal, isso acontece. Eu acho que a gente está vivendo um processo de evolução com relação a isso. Mas corta o coração, mas alguém fica de fora. E a gente não dá para todo mundo, né? Não dá para todo mundo. Cobertura é curto. É muito curto diante da necessidade, mas eu volto a frisar, a cultura gera dinheiro, cultura movimenta a economia. Então, se a gente não estivesse passando por isso, a cultura estaria gerando muito mais recurso que esse valor que foi destinado. Ok, olha a opinião, dá mais um tempinho para mais um intervalo comercial e volta já com Alberto Machado, Alberto 2-1, ao vivo aqui no programa Opinião na TV Pantanal. Um instante só. Ok, a gente retoma aqui a entrevista ao vivo nesta noite de segunda-feira com o Beto 2-1, o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Ô Beto, tem aqui, chegaram, não sei como é que está, tem participação do telespectador aqui questionando o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Bora ver aqui na tela para ver quem está participando com a gente. Boa noite, Paulo Lorenberg e secretário Beto Machado. Gostaria de saber do secretário qual a possibilidade de futebol de Mato Grosso ser interrompido diante de tantos casos de Covid-19. Parou. Em São Paulo? Em São Paulo, né? Em São Paulo parou. E aqui? E com a secretaria vem tentando demais esportes de Mato Grosso nesse período. Mais um? Boa noite, Paulo. É esse mesmo ou não? É o mesmo. É o mesmo. Tem mais um aí, não? Ou é só esse? Bob, responde, por favor, isso aí, que daqui a pouco a gente chama outro. Com relação ao Campeonato Mato Grossense de Futebol, eu não posso deixar de parabenizar que a federação está fazendo da forma mais organizada possível, está respeitando os decretos e os horários, enquanto ele estiver funcionando dentro dos horários dos decretos vigentes, eu acho que ele não tem por que parar. Está funcionando de uma forma tranquila, eles vêm se adaptando, já tiveram que mudar várias vezes horários de jogos, inclusive jogos que seriam transmitidos para adaptar dentro dos horários as restrições, para mudar jogos que aconteceriam num horário mais próximo do almoço, depois não daria tempo do time almoçar, fizeram os ajustes necessários, os cuidados necessários. Eu acho que num determinado momento, eu acho que a gente, por enquanto, segue do jeito que está próximo aí da reta final do campeonato, para que a gente consiga concluir. Mais uma participação aqui via WhatsApp, chega a pergunta ao secretário Beto. Boa noite, secretário Lorenberg Paulo. Terceirizar a administração da Arena esbarra no fato dela não ter sido entregue em sua totalidade?
uma coisa não impede a outra. Adilson Gonçalves. Eu acho que as coisas vão correndo paralelas, na verdade. Eu acho que a solução jurídica para esse imbróglio ela está próxima. Eu tenho conversado com o procurador do Estado, com o secretário Chico Lopes. Ele fala da possibilidade da gente conseguir uma solução para isso. Mas em paralelo a essa terceirização, eu tenho que ir correndo para que as coisas funcione, para que ela esteja alinhada, 100% ativada, com as parcerias construídas para a gente construir isso. Eu acho que são coisas que correm paralelas. Ok, tem mais participação aqui? Eu não sei, porque eu estou sem meu ponto aqui. Tem, Caroline, se tiver, apareceu. Boa noite a todos. Eu quero perguntar aí para o secretário como que eu posso entrar neste projeto Movimentar. Eu sou árbitro de futsal, está aí. Estava pensando justamente, a pessoa não se identificou, final 3107, não se identificou. Estava pensando justamente nesse nicho, nesse pessoal aí que apita futsal. Nós vamos estar lançando o edital nos próximos dias, como eu falei anteriormente em relação ao Dir Blanc. No edital é onde você estabelece o que pode, o que não pode, quem não pode, mas o árbitro de futebol, esse cara aí, do árbitro de futebol de futsal, o cara que está quanto tempo parado, o edital Movimentar vem para isso, vem para buscar essa pessoa que está com o seu trabalho impedido. Então, nos próximos dias nós vamos estar lançando o edital. Quando o edital estiver na rua, você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas, ter os detalhamentos de cada uma das categorias. São várias categorias para você poder participar. E qualquer dúvida, a CCL vai estar à disposição o tempo todo, tanto fisicamente quanto pelo e-mail que vai ser disponibilizado para que a pessoa tire suas dúvidas. Ô Beto, você falou da Arena Pantanal aí, qual que é o custo que ela tem hoje para o Estado? Quanto custa a arena parada? Se ela não estiver fazendo nada, se tiver nenhum tipo de evento lá, quanto o Estado está... A gente não tem arena parada, né? Nós temos na arena um centro de triagem de Covid, nós temos o Detran hoje funcionando lá, nós temos a Escola Arena, que é um case de sucesso, um dos maiores IDEBs do Estado na arena. Então nós temos a Secretaria, a finalística do esporte, a SAEL, que a gente fala, Secretaria Adjunta de Esporte funcionando na arena, e nós temos os jogos que acontecem no Campeonato Mato Grossense, e agora nós vamos ter a cereja do bolo, que é a Série A, mas a arena custa algo em torno de 5 a 6 milhões de reais por ano, e grande parte disso é a parte de energia elétrica, que consome grande parte do nosso orçamento com isso. É óbvio que quanto maior a utilização, você vai ter mais custos, mais desgaste e esse tipo de coisa. Tá certo. Olha, eu quero mandar um abraço aqui, rapaz. Eu quero mandar um abraço, sabe para quem? O nome dele é Ayrton Santana Pereira Borges. É um policial aposentado, que curte demais, não perde opinião, lá do bairro Pedregal. O Ayrton Santana Pereira Borges. Obrigado pela sua companhia, pelo carinho para com a opinião, viu? O Ayrton, ele é sogro do Juscelio, um dos maiores editores de TV que eu conheço aqui de Mato Grosso. Trabalhou comigo lá na época do programa Walter Rabelo. Eu lembro dele. Lembra dele? Juscelio põe no ponto. O Walter falava, Juscelio põe no ponto. Eu lembro dele, um abraço para ele. Pô. Juscelio. Trabalha hoje lá no RD News com o Romilson lá. Que legal. E aí estava conversando com ele no WhatsApp, aí falou assim, manda um abraço pro meu sogro, que não perde opinião, que curte muito o Lorenberg, curte muito o programa lá, enfim. Abraço, viu, Ayrton? Obrigado aí. E tem que vacinar o pessoal, os policiais aí estão logo aí na fila para vacinar, não perca a oportunidade não. Lorenberg, por favor. Muito obrigado por assistir todos os dias nosso programa, né? Exatamente. Mas, secretário, recentemente o senhor convidou os secretários municipais de esportes para encontros remotos. Eu tenho 3 perguntinhas para fazer a respeito disso. A primeira, esse encontro de fato foi realizado, porque estava marcado para o dia 12 de fevereiro. Esse encontro foi realizado? Essa é a primeira pergunta. A segunda, se ele foi realizado, qual é o resultado prático deste encontro? E a terceira e última questão é quais foram as parcerias firmadas a partir desse encontro? Esse encontro aconteceu, eu não me lembro a data, se foi no dia 12, ele foi híbrido. Nós tivemos 70 e poucos gestores presencialmente no Cine Teatro. Na época estava vigente aí essa
esse espaçamento, sem teatro tem espaço suficiente para isso, e nós fizemos a transmissão digital, né, para os outros estados. Nós tivemos quase todos os gestores do estado participando junto com a gente, e esse é um processo que a gente quer construir tanto com a cultura quanto com o esporte. Esse relacionamento direto com os gestores municipais, ele vai fazer toda a diferença. Nós aproveitamos esse momento para a gente fazer uma prestação de conta de como foi a secretaria nos últimos anos, porque muitos gestores entraram agora, então eles estavam um pouco perdidos aí em como proceder com relação a isso. Alguns continuaram, mas a grande maioria entrando naquele momento. Fazer um planejamento do que a gente espera, do que a gente planeja para a secretaria para os próximos anos, e também a gente criar uma cultura de capacitação. Eu acho que o que a gente tira de proveito específico dessa reunião é a necessidade que a gente se capacite para acessar os recursos. Nós tivemos um aproveitamento, vou pegar um exemplo aqui, as emendas estaduais. Nós tivemos um aproveitamento, efetivou menos de 10% das emendas destinadas ao esporte. Mais de 50% das emendas não foram efetivadas por falta de apresentação de documentos e de projetos. Então, eu acho fundamental, tanto para a cultura quanto o esporte, a gente já nasceu com isso, parece, falta recurso, realmente falta muito recurso para muita coisa, mas ao mesmo tempo tem muita coisa disponível que o gestor precisa se capacitar para acessar. Recursos públicos municipais, estaduais, federais e até para se relacionar melhor com a iniciativa privada. A iniciativa privada, cada vez mais, ela se profissionaliza, cada vez mais ela busca respostas em torno de resultados. Então, quanto mais capacitado está o gestor, tanto na cultura quanto no esporte, isso vai fazer uma diferença muito grande. Nós tivemos um alinhamento com os municípios, tanto com a finalística da Secretaria de Esporte, e tivemos um outro com a cultura, quanto com a sistêmica. É fundamental entender esses processos para que a gente faça acesso. Não é possível as emendas carimbadas, que o esporte tem 6%, 6,5% das emendas impositivas dos deputados estaduais, se percam por falta de projetos. Ou seja, os gestores municipais, o terceiro setor e os gestores municipais ligados ao esporte simplesmente não fizeram acesso a esse recurso por falta de projeto. Então era o dinheiro que estava lá. Então eu acho importante a gente se capacitar, conversar, por isso que eu fiz questão no começo do ano, assim que eles assumiram, para que a gente dialogasse sobre isso, para a gente fazer uma construção mais efetiva e ir melhorando esses números gradativamente. Isso é fundamental o quê? Capacitar os gestores. Qual que é a relação hoje da Secretaria de Cultura do Estado com a Secretaria de Cultura, especialmente de Cuiabá? Hoje parece que é a Carlina que está lá, né? Carlina Jacob. A Carlina Jacob, que representa um segmento que está em polvorosa, que é o pessoal que promove shows, né? Que simplesmente não está trabalhando, né? Como é que está a relação do Estado, não só com Cuiabá, mas com as demais secretarias municipais? Muito bem, como eu falei, acabamos de fazer um grande encontro, tanto com as secretarias estaduais, que nem todos os municípios, casualmente em Cuiabá, é fundido cultura e esporte. Mas nem todos os municípios são fundidos assim. Alguns são coordenadorias, são diretorias, alguns são secretarias separadas. Então, a gente vem dialogando muito bem com todos eles, vem dialogando com o Cuiabá. A Carlina é uma excelente profissional, faz um trabalho séria, né? Séria, correta. Eu tenho um carinho gigante por ela, tenho certeza que ela vai fazer um grande trabalho pela cultura do nosso estado, pelo esporte do nosso estado. E eu estou ali, assim como para todos os outros 140 municípios, para me colocar à disposição para auxiliar. É lamentável que nem todo município dá importância de se criar uma secretaria, uma pasta para tratar da cultura, né? Geralmente ele agrega. Eu acho que a gente vem vivendo tempos de extremismos que deixam a gente... eu já ouvi muita gente parabenizando, não vamos fazer carnaval esse ano e vamos comprar ambulância. Já ouvi muito isso. Respeito a opinião de quem pensa diferente, mas eu penso ao contrário. Eu acho que cada um cumpre a sua função. Acho que a Secretaria de Saúde tem que fazer o trabalho dela em cada município. A Secretaria de Cultura e de Esporte são fatores de transformação social na vida das pessoas. Onde tem cultura, onde tem o esporte, a saúde não está tão sobrecarregada, a segurança pública não tem tanta ocorrência. A cultura e o esporte são fatores que transformam a vida de uma sociedade. Fora o fator econômico, né? Fora a renda, e é uma indústria branca, né? Porque eles não causam nenhum tipo de prejuízo, é só coisa boa.
Então, parabéns ao gestor que tem a visão de valorizar esses dois segmentos. Aliás, eu até sugeri aqui para a Caroline, que é minha voz do além, que hoje eu não estou ouvindo, porque deu problema aqui no ponto, marcar aí uma entrevista com a Carlina aqui, para também trazer tanto o que ela planeja, né, diante da Secretaria de Cultura aqui de Cuiabá, enfim, e os projetos, tudo mais aqui com a Carlina, logo aqui no Opinião, né? Lorenberg, cabe mais pergunta aqui ainda. Mas uma pergunta muito rápida, secretário. Imaginemos mesmo a possibilidade do mês de agosto ou setembro o Brasil vença a Covid. É claro que a Covid vai ficar por muitos anos junto conosco, mas vença, pelo menos essa parte inicial. Qual é o planejamento? Qual é o plano costurado para um pós-Covid? Chega a ser uma alegria, né? Mas chega a dar sorriso nos lábios imediatamente. A gente vem sonhando com isso, nós tínhamos feito um planejamento para isso, nós já tivemos o ano passado inteiro, onde as grandes atividades do segmento esportivo, principalmente os jogos, os campeonatos, todos foram abortados, estavam todos dimensionados e preparados para esse ano. Eu acho que a gente tem que correr atrás do prejuízo. A gente está investindo muito em organizar a Secretaria da porta para dentro, em capacitar os gestores. Enquanto a gente não pode fazer nada para fora, eu acho que é fundamental que a gente, nesse momento, se prepare da porta para dentro para conseguir acessar os recursos e conseguir atingir os objetivos. A cultura vem preparando seus editais, eles vão começar a sair para a rua a partir de maio, os editais previstos para isso. O esporte vem fazendo seu dever de casa, o Projeto Olympus é um sucesso, que é o antigo Bolsa Atleta, o ensino pago regularmente, como nunca foi. As 4 categorias, vamos lançar nos próximos dias a segunda fase do Projeto Olympus, onde nós teremos aí a Bolsa Técnico Nacional, Bolsa Técnico Internacional, que esse é um segmento que nunca foi prestigiado e nenhum esportista vai a lugar nenhum sem a participação dos seus técnicos. Vamos criar o prêmio Participação Olímpica, o prêmio Medalha Olímpica. Então, um atleta que for premiado ou que for para a Olimpíada ou que receber uma medalha na Olimpíada vai receber uma premiação em dinheiro. Então, a gente vem preparando o calendário, a gente vai estar sempre readequando, o esporte é muito focado na execução dos seus eventos. Enquanto isso, vamos qualificando os gestores, vamos fazendo o que a gente pode para que os atletas continuem com as suas manutenções, com os seus treinamentos, para que quando a gente puder ter acesso a tudo novamente, ao público, às provas, a gente comece a voltar. Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer muito gradativa, eu acho que não vai acontecer do dia para a noite, amanhã pode. Eu acho que as coisas vão acontecendo de forma muito sensível e a gente está preparado e atento, eu acho que essa é a palavra, atento, para ir acompanhando cada uma das mudanças, para a gente dando passos até a gente voltar à nossa normalidade. Muito bem, não dá tempo mais para continuar, a gente gostaria até de continuar aqui, mas o tempo de rede, inclusive, nos impede. Eu quero mandar também aqui, eu falei do Juscelio agora há pouco, mandar um abraço que ele mandou aqui, falou, estou aqui assistindo, viu? Juscelio Gomes, Juscelio põe no ponto. Abraço também lá para o Clodoaldo, do posto, aquele posto lá do CPA, qual é o nome? Flamboyant, também está na sintonia conosco, acompanhando aqui. E o Cid Carneiro, que é um jornalista, meu amigo meu também, participando, está aqui, mandando um alô aqui, pedindo um alô no Opinião. Beto, obrigado por ter vindo, amigo. A explanação foi excelente, essa prestação de conta fez necessária e o programa está sempre a postos para bem informar. Cara, eu agradeço muito, Paulo, eu gosto muito de vir aqui, Lorenberg, você sempre me recebe muito bem, dá um espaço para a gente poder falar, é um segmento que precisa ser ouvido, poder falar do edital movimentar é muito importante para a gente, para que o artista, para que o esportista, para que o árbitro, para que todo mundo que esteja necessitando fazer acesso a esse recurso, faça de forma efetiva. Agradeço a vocês, Lorenberg, Paulo, a toda a TV, a CECEL, muita gente acompanhando, o secretário Jefferson, o secretário Paulo Trave, a Eliane, a toda a secretaria que está acompanhando e a todos os meus amigos do esporte e da cultura. Um grande abraço, sabe que a gente está focado em buscar soluções aí para vocês. Isso aí. Parabéns pelo trabalho pessoal aí que trabalha. Toda uma equipe, não é só o Beto não, tem toda uma equipe aí por trás. Aliás, tem ali a Fernanda. A Fernanda e o João. A Fernanda Soares. Eu vi uma frase e o hoje, João ali. Um amigo meu falou uma frase hoje muito boa. Eu estava no carro, eu estava vendo uma live enquanto eu estava vindo para cá,
O Álvaro, lá da Cia Sinfônica, falou uma frase do Henry Ford, se não me engano. Se eu enxerguei à frente, é porque eu subi no ombro de gigantes. Faz todo sentido. Então, as conquistas que a CCL vem conquistando, que a cultura e o esporte vem tendo, se dão, com certeza, toda a equipe da CCL que se entrega por isso. Lemberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. E a gente entrevista amanhã ao vivo aqui, Carlos Avalone, deputado estadual pelo PSDB, ele que também é presidente aí de um observatório socioeconômico lá na Assembleia, que trata das decisões sobre a Covid. Acompanha aí 7h30 da noite o Avalone, Carlos Avalone, ao vivo no programa Opinião, dessa terça, 6 de abril. É isso, até lá então, fica bem, fica com Deus também.